Olá, meu nome é Gustavo, eu sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e faço doutorado em Design e Tecnologia. E eu vou mostrar um pouco do software que eu passei os últimos 2 anos desenvolvendo. Eu não sou programador, então eu tive que aprender a programar desde o zero, então fiz aulas de programação. Eu sou responsável pela modelagem dos personagens desse software, eu sou responsável pelo cenário que foi desenvolvido, sou responsável também pela interface e como funciona esse software, e principalmente eu sou responsável por pesquisas que deixam esse software único. Então a gente teve que fazer pesquisas sobre cinesiologia, que envolve os movimentos do corpo humano, a goniometria, que estuda as amplitudes desses movimentos, e principalmente a ergonomia, que é a maneira como o ser humano interage com seus objetos e como a gente pode melhorar eles para deixar eles tanto para não causar lesões, para deixar mais confortável, para deixar mais intuitivo. E nesse caso específico, a gente desenvolveu um software para análises ergonômicas para bicicletas de competição. Então envolvem 4 tipos de bicicletas, que são a mountain bike, que é uma bicicleta para terrenos acidentados, a road bike, que é a que eu conheço como bicicleta speed, é uma bicicleta de estrada, time trial, que é a corrida contra relógio, e a bicicleta para triathlon, que envolve corrida, natação e corrida de bicicleta. E o nome desse software é Ergomotion, que está aqui na tela para vocês, e eu vou falar um pouco sobre o Ergomotion. Então, o Ergomotion ele pertence à classe dos modelos humanos digitais. Os modelos humanos digitais, conhecidos também como MHDs, são modelos humanoides em computação gráfica que possuem articulações. Eles funcionam para inúmeras coisas, mas no caso aqui do Ergomotion, ele funciona para análise de movimentos. E para fazer isso, eu utilizei um motor de jogos, que é muito conhecido, chamado Unity. E nesse motor de jogos a gente tem uma navegação intuitiva, como se fosse um jogo de videogame, por exemplo. Se a gente aperta o botão esquerdo, a gente pode rotacionar, né? Com o scroll a gente pode aproximar do personagem. Possui alguns atalhos também. Se eu apertar V, eu tenho a tela limpa. Se eu apertar, tipo, vamos dizer, eu estou aqui longe, se eu apertar F, eu tenho um foco direto no personagem. E aqui embaixo a gente tem essa linha do tempo. E essa linha do tempo serve para que eu possa pausar essa animação feita com captura de movimentos, aonde eu quiser. E para fazer isso, eu utilizei um Kinect V1. O que é um Kinect V1? É o Kinect do Xbox 360. E esse Kinect ele foi lançado em 2005, ou seja, é uma tecnologia antiga, né, a gente pode dizer, mas muito poderosa e acessível, né? Ela é uma tecnologia barata. E eu utilizei 2 Kinects, um na direita, outro na esquerda, para não ter obstrução de movimentos. Às vezes a gente usa um Kinect e passa a mão assim na frente de uma articulação e acaba perdendo a referência. Então com 2 Kinects a gente consegue ter uma análise melhor e é possível também usar mais de um Kinect, 2, 3, 4 Kinects, deixando cada vez melhor essa captura de movimentos. Então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o Ergomotion. Bem, então para isso funcionar precisamos de uma animação. Então aqui no lado superior direito temos diversas abas e temos essa aba que se chama Upload. Aqui contém várias animações feitas com objetos reais e pessoas reais. Essa aqui é a minha pasta de upload, são as minhas capturas de movimento. E cada pessoa pode inserir a pasta que quiser e fazer a análise que quiser. Então eu vou vir aqui em Miscelânea e vou pegar uma animação que eu fiz lutando Muay Thai. Então eu fiz a captura de movimentos dos movimentos do Muay Thai. E aqui embaixo a gente tem então a linha do tempo, onde eu posso controlar. E aqui ó, eu posso parar no frame 256 de 602 frames e analisar esse movimento específico. Outro ícone interessante que a gente tem no Ergomotion é esse ícone aqui do lado, que ele trabalha com a escala do personagem. Então a gente tem desde 1,35, que seria a menor altura humana, né, a altura mínima, que não é considerado nanismo, né, que não é considerado um anão, até 2,31 m, que foi a altura do jogador mais alto da Liga Americana de Basquete, NBA, que eu sou fã, e eu achei interessante colocar isso no trabalho, e eu acho difícil uma pessoa a ser analisada passe dos 2,31 m. Eu vou deixar aqui mais próximo da minha altura, já que fui eu que fiz essa captura de movimentos. E aqui do lado a gente tem esse ícone que muda a faixa etária do personagem. Então a gente tem aqui 0 meses, que seria um recém-nascido. Então aqui a gente tem um recém-nascido lutando Muay Thai. Temos 2 anos, 7 anos. Então isso aqui é interessante para você poder fazer análises ergonômicas pediátricas, né?
E é interessante ter essas faixas etárias porque o corpo humano ele sofre mudanças cruciais, né, nas proporções, principalmente no tamanho do crânio. Então aqui a gente tem o modelo adulto. E a pergunta que não quer calar, né? Como a gente faz as análises de movimentos aqui no Ergomotion? Porque a gente já viu que ele é capaz de replicar movimentos capturados. Mas como fazer a análise ergonômica? Então, aqui do lado do software, nós temos essas articulações humanas aqui. Então temos punhos, cotovelos, ombro, cervical, lombar, quadris, joelhos e tornozelos. Essas são as articulações que o Kinect consegue capturar. Ele tem uma certa dificuldade para capturar os dedos das mãos e dos pés, fazer movimentos finos. E automaticamente no Ergomotion a gente já começa com a biblioteca de cinesiologia. Então, a cinesiologia é o estudo dos movimentos do corpo humano, que estuda também a musculatura e as articulações e como elas trabalham em conjunto para promover os movimentos, mas a cinesiologia também dá a nomenclatura desses movimentos. Então, se a gente clicar aqui do lado, a gente tem todos os movimentos que o corpo humano consegue fazer. Então, no caso do punho, consegue fazer abdução, adução, extensão, flexão. Então, se eu aciono, por exemplo, o punho, que é uma articulação simétrica, ou seja, eu tenho ela dos dois lados, né, tenho do lado direito e esquerdo, automaticamente ele já está ligado aqui o punho direito e o punho esquerdo. Então, se eu colocar a extensão, você vê ali o sinalizador de conforto da extensão. Se eu ligar a flexão, automaticamente desliga. E a mesma coisa para abdução, veja que trabalha em outro eixo, né, porque seria abdução, adução, extensão, flexão, e o movimento dos punhos funciona mais ou menos assim, né? A flexão consegue fazer de 0 a 90, já o movimento de extensão consegue fazer de 0 a 70 graus. Então isso aqui é a goniometria, né? É o estudo das amplitudes que esses movimentos podem fazer. Então aqui no caso do Muay Thai, por exemplo, a gente pode analisar o joelho, né? O movimento de flexão do joelho. Então quando a gente está analisando a flexão máxima, a amplitude máxima, ela vai ficar vermelha. Então vamos assistir aqui o movimento. Então começa com a perna estendida, então fica verde, né? Tá no mínimo não começa o movimento de flexão. Aqui, ó, ela já flexiona um pouco, mas durante o chute mesmo, que vai levantar agora e vai fazer o chute, a perna ela flexiona um pouco, chega até o laranja. Pode ver que ele não fica no vermelho, e no final do chute ela se estende completamente. Então, isso dá para você mensurar a amplitude que está passando. Por exemplo, quando a gente está aqui na extensão máxima, então a gente está no 0% de uma flexão. E quando vai para um verde claro, ele chega até 33%. No amarelo, até 50%. No laranja, a gente chega em 66% desse movimento. Então, a gente pode, sei lá, por exemplo, analisar um atleta profissional e descobrir como que é a dinâmica do movimento dele, o quanto ele vai flexionar a perna. Isso é apenas um exemplo do que a gente pode fazer com o Ergomotion, e a gente pode também analisar, né, o movimento de rotação lateral, que acontece simultaneamente em outro eixo. A gente pode analisar só o joelho esquerdo ou só o joelho direito. Então a gente acabou de ver aqui como funciona o Ergomotion, como funciona a interface do Ergomotion. Então ele funciona com uma escala cromática, então a gente consegue analisar a amplitude do movimento através de cores, né? Ele começa com um verde lima, quando está na posição neutra, que vai para um verde claro, mais amarelado, vai para um amarelo, depois passa para um laranja mais claro, para um laranja mais escuro, e termina no vermelho, que é a amplitude máxima. E com isso a gente pode fazer diversas interpretações. Mas além disso, a gente tem outras bibliotecas. A gente tem outra biblioteca, que é a biblioteca de Bike Fit, tem a biblioteca de cinesiologia, que automaticamente o Ergomotion já começa com ela, mas aqui dentro da biblioteca a gente pode assistir cada um desses movimentos e ver como funciona a amplitude máxima e mínima de cada movimento. E o Bike Fit, que foi baseado no livro do Phil Bird, que ele fala sobre o ângulo ideal para cada bicicleta. Então aqui a gente tem o ângulo ideal do joelho para uma mountain bike, tem o ângulo ideal do joelho para uma road bike, e a mesma coisa acontece com o ombro, cotovelo, o cotovelo numa time trial ou numa bicicleta de triathlon, ela é bem fechado. A gente vai discutir isso no próximo vídeo, e eu fico muito feliz de você ter assistido até aqui. A gente se vê na próxima, muito obrigado.